O que é autoconhecimento? A tradicional via de acesso ao autoconhecimento é o conhecimento do Atman como distinto do ego? É isso que entende por autoconhecimento? Resposta: senhores, todos vocês são muito lidos, não é verdade? Leram todos os livros religiosos e foi assim que vieram a conhecer a ideia do Atman. Do contrário, não teriam nenhuma noção dele. Encontraram essa ideia nos livros e ela te agradou e por isso a adotou. Mas em verdade não sabe se o Atman existe ou não. Deseja permanência e o Atman te garante. Suponhamos agora que nunca tivesse lido um único livro religioso a respeito do Atman, o Super-Atman e tudo mais. O que faria? Poderia inventar, mas se não tivesse nenhum conhecimento prévio, qual seria a sua atitude? A minha atitude é essa. Nunca li um livro religioso, nem de psicologia, porque deles eu não preciso. Não que eu seja presunçoso, mas uma vez que a coisa está toda em seu próprio interior, você pode descobri-la por você mesmo, e não procurando fora de você. Por outro lado, como sabe que Sankaracharya ou Buda, ou a autoridade mais em moda, não estão errados. Assim, para se descobrir a verdade, tem de haver liberdade. Liberdade não no fim, mas bem no começo. A liberdade não está no fim. A libertação não é um produto final. Ela tem de estar no começo, pois do contrário não podemos descobrir. Portanto, precisamos de liberdade. Precisamos estar livres do passado. E é isso que vocês e eu vamos verificar. Você deseja saber o que é o autoconhecimento. Não é conhecimento do ego, não é conhecimento do Atman. Não sabe o que isso significa. Só sabe que existe, que é uma entidade em relação com outras pessoas, com sua esposa, com seus filhos, com o mundo. Isso é tudo o que sabe. Esse é o fato real. Se o Atman existe ou não é uma mera teoria, uma especulação. E toda especulação é desperdício de tempo. É coisa para os indolentes, os que não pensam. Agora, o que sou eu? É só isso que importa. O que sou eu? Vou verificar o que sou. Vou ver até onde posso penetrar nesse sentido e ver aonde sou levado. Porque este é que é o fato, e não o Atman, o ego, o super. Não penso nessas coisas. Embora Buda e Cristo e quem mais seja tenham falado a seu respeito. O que é possível conhecer são as minhas relações com a propriedade, com as pessoas, com as ideias. Temos, portanto, que o começo do autoconhecimento está na compreensão das relações e que as relações funcionam em todos os níveis, e não num só nível determinado. Tenho de averiguar o que são as minhas relações com minha esposa, meus filhos, minha propriedade, a sociedade, as ideias. As relações são um espelho no qual vejo a mim mesmo assim como sou. E o me ver tal como sou é o começo da sabedoria. A sabedoria não é uma coisa adquirível, nem por meio de livros, nem por intermédio de um guru. Isso é mera aquisição de conhecimento. E a sabedoria não é conhecimento.
A sabedoria é o começo do autoconhecimento. E vem essa sabedoria quando compreendemos as nossas relações. Pois bem, para compreendermos as relações, para percebermos claramente em nossas relações aquilo que somos de fato, não deve haver condenação nem justificação. Precisamos observar o fato com liberdade. Como pode compreender uma coisa se a condena ou se deseja que ela seja diferente do que é? Com a compreensão das nossas relações, nos vem o descobrimento, de minuto em minuto, das tendências do nosso pensar, da estrutura da nossa mente. E enquanto a mente não compreendeu o seu processo total, tanto o consciente como o inconsciente, não pode haver liberdade. Assim sendo, nas relações proporcionadas pelos nossos contatos diários, pelas nossas ações diárias, chegamos a um ponto em que percebemos que o pensante não é diferente do pensamento. Quando diz que o Atman é diferente do ego, isso está ainda compreendido na esfera do pensamento. E se não compreendermos o processo, o funcionamento do pensamento, é de todo vão falar na realidade ou no Atman, porque essas coisas não têm existência, não passam de preceitos de pensamento. O que nos cabe fazer é compreender o processo do pensamento, e esse só pode ser compreendido em nossas relações. O autoconhecimento começa com a compreensão das relações, e disso vamos tratar mais tarde. Vem a seguir a questão relativa ao pensante e pensamento, o experimentador e coisa experimentada. Questão que já nos é familiar. Existe um pensante como entidade separada do pensamento? Ora, não há entidade separada, só há pensamento, e foi o pensamento que criou a entidade separada chamada pensante. O pensamento é reação da memória, tanto da consciente como da inconsciente, da oculta como da patente. A memória é experiência, e a experiência é reação a estímulo, e depois o processo de dar nome, o qual empresta mais desenvolvimento à memória. A memória reage como pensamento nas relações, e todo esse processo de pensamento, esse ciclo de memória, estímulo, relação, experiência e dar nome, que vai aumentar a memória. É o que chamamos consciência. É só isso que eu sou, e é só isso o que sei. Vejo, pois, que a minha mente funciona dentro da esfera do conhecido. E poderá ela funcionar fora dessa esfera? Percebo agora o processo integral do meu pensar, o que me leva a fazer a pergunta: poderá a mente transcender o pensamento, que é o resultado do conhecido? Não pode, evidentemente, porque quando o pensamento procura passar além, o que ele segue é sua própria projeção. O pensamento não pode experimentar o desconhecido, só pode experimentar o que ele próprio projetou, que é o conhecido. O pensamento é a mente, que é resultado do tempo, resultado do passado. E eu desejo saber se a mente é capaz de passar além de si mesma. Não pode, é claro, porque o além é o desconhecido, não pertence ao tempo. Assim, a mente precisa findar.
o que significa que deve estar quieta, meditativa. Meditação não é o tornar-se alguma coisa, mas a compreensão do processo total das relações, que é autoconhecimento. É só quando a mente está tranquila, não tendo sido obrigada a ficar tranquila, que existe a possibilidade de experimentar o desconhecido. Pode, pois, a mente, que é resultado da experiência, que é memória, pode a mente experimentar o desconhecido? Você consegue compreender o problema? Pode a mente, que é memória, produto do tempo, experimentar o atemporal? A função da mente é lembrar, e será a verdade objeto de experiência e lembrança? Vamos continuar a desenvolver esse tópico em nossas palestras, mas escute sempre o que se está dizendo. Acompanhe-o, entretenha-se com isso, não resista. A questão é, a mente é o resultado do tempo. O tempo é memória. E a memória diz, experimentei ou não experimentei. Será a verdade, o desconhecido, o imensurável, objeto de experiência? Ou seja, algo para ser lembrado? Se você lembra de uma coisa, essa coisa já é conhecida, não é? Será possível experimentar uma coisa que não existe em relação com o tempo? O que significa experimentar, vendo a verdade momento por momento? Se me lembro da verdade, essa coisa não é mais a verdade. Porque a memória é coisa do tempo, da continuidade. E a verdade não é do tempo. A verdade não é continuidade. A verdade do Buda não é a verdade que hoje eu descubro. A verdade só está presente na mente de todo silenciosa. A verdade não é coisa que possa ser procurada, experimentada, conservada e adorada. Só é possível experimentar o atemporal quando a mente está liberta de todo condicionamento. Assim, o autoconhecimento é a compreensão do condicionamento. O que importa é compreender o processo total da mente. Vamos tratar disso mais tarde. Nos cumpre agora perceber que a verdade não é uma coisa suscetível de ser lembrada. O que é lembrado é do tempo, é coisa do passado. E a verdade nunca é do passado e nem do futuro. A verdade só pode estar no presente, naquele estado em que não existe o tempo. O tempo é o processo da mente. A mente é pensamento. O pensamento é reação da memória. A memória é a experiência do estímulo e da reação, e porque esta é inadequada, cria-se o problema das relações. Assim, a compreensão do processo total do eu reside na compreensão das relações, na vida cotidiana, e essa compreensão liberta a mente do tempo. E ela, portanto, é capaz de experimentar a realidade de momento em momento, o que não constitui um processo de lembrança. Não mais podemos chamar experiência a esse estado, que é inteiramente diverso. Esse estado de ser é felicidade suprema. Não é algo que aprendemos em livros e repetimos como discos de gramofone. Nesse estado, um homem é feliz, não repete. Para ele, a vida não tem problemas. É só a mente que cria problemas.